Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Marcos, hoje com Ciências Sociais, e trago para vocês aqui as nossas questões comentadas, tá? Para aqueles que já realizaram, utilizar para corrigir e para completar aquilo que tiver incompleto, e para aqueles que ainda não conseguiram fazer, tomar por base essas questões aqui, essas explicações, para poder estar realizando as questões mediante o que a gente trabalhar aqui no desenvolvimento de cada uma dessas questões. Pessoal, eu não trouxe aqui as questões já com a resposta, porque infelizmente o livro já com as respostas ele não carregou, mas eu vou comentar as questões, aliás, as respostas, tá? Com vocês, tá? Vou estar comentando também de uma forma breve, por ser respostas extensas, eu vou tentar trazer de uma forma bastante objetiva, tá? Para vocês conseguirem colocar na apostila de vocês, tá? Ou para corrigir aí quem já realizou, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que essa correção vai ser feita só do módulo 10, porque o módulo 11 nós começamos a comentar e a aula acabou. Nós vamos comentar, nós vamos realizar isso na próxima aula. E aí a gente já tendo a teoria do módulo 11, nós passamos para os exercícios, ok? Então vamos lá, pessoal. Identifique as diferenças entre ciência moderna e filosofia. Bom, pessoal, isso foi comentado na aula, né? Então, onde que a ciência moderna ela se diferencia da filosofia, tá? Então, a ciência moderna ela se diferencia da filosofia na medida em que o tradicional pensamento filosófico ele não realiza experiências, né? Lembra que a gente fala que a ciência moderna, uma das características principais dela é que ela realiza experimentos, né? Então, o de princípio, a gente já pode considerar que a filosofia, neste caso, o pensamento tradicional filosófico, ele não realiza experiências, tá? E nem testes para provar aí as suas hipóteses sobre o mundo, né? E aí a gente completa dizendo o seguinte, que o moderno conhecimento científico ele baseia-se na realização de experiências, né? Controladas e sistemáticas com os fenômenos naturais, tá? Submetendo suas hipóteses à experimentação. Então é importante a gente saber que a ciência moderna ela todo o seu desenvolvimento, né, o seu conteúdo, ele é baseado em experimentação, tá? Então, só formulando para vocês aí novamente, a ciência moderna ela se diferencia da filosofia na medida em que o tradicional pensamento filosófico ele não realiza experiências, né, para provar as suas hipóteses sobre o mundo. Já o moderno conhecimento científico ele baseia-se na realização de experiências controladas e sistemáticas com os fenômenos naturais, submetendo as suas hipóteses à experimentação, tá? Vamos aí à nossa questão de número 2, né? O pensamento ocidental, né, mais notadamente entre os séculos 16 e 17, ele assinalou uma transformação radical de paradigma no tocante à ciência e ao seu desenvolvimento. Essa mudança de tão notável inaugurou a modernidade, né? Contrapôs fortemente ao modo medieval de fazer ciência, né? E por essa razão o período marca decisivamente a chamada Revolução Científica, que propôs a substituição da física aristotélica por uma nova filosofia da natureza. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que tem um grande responsável, né, um grande ator desse período de transição do medieval para o moderno, que é Galileu Galilei, né? Nós podemos citar outros nomes aí, né, semelhantes aí desse período, por exemplo, Nicolau Copérnico, mas o que se destaca mais é Galileu Galilei, tá? Então ele vai trazer aqui, como foi dito na aula, né? A gente até ressaltou essa questão. Então ele vai trazer como um texto de apoio para a gente que os responsáveis pela criação da ciência moderna, entre os quais se destaca a figura de Galileu Galilei, acreditavam que os estudos anteriores em filosofia natural exibiam uma sequência excessiva de especulações metafísicas e um apego legítimo à opinião de autoridades, particularmente
Aristóteles, né? Cujas doutrinas elas dominavam a cena filosófica. Havia mais de 1800 anos. Os novos filósofos contrapunham a isso a observação da própria natureza. É nessa observação, a experiência, que se encontrariam os verdadeiros fundamentos do conhecimento da natureza. Silvio Seno Chibini. Então, considerando os textos apresentados, né, tanto este daqui, do primeiro da questão, como esse fragmento aqui do quadro, é correto a gente afirmar, né, que a ciência moderna ela se caracteriza por... Bom, pessoal, a ciência moderna, a gente tem que pensar naquela metodologia que eu tanto bati na tecla para vocês, que é aquela questão da gente ter a observação, depois a coleta de dados, e mediante a coleta de dados a gente vai para a experimentação e para a matematização, que é a questão dos números. Não comentei a respeito da matematização, mas é a questão de pôr os dados à prova, digamos assim. Então, considerando-se, né, os textos apresentados, é correto afirmar que a ciência moderna se caracteriza por ser a ciência cujos procedimentos estão unicamente calcados na análise das qualidades percebidas nos corpos? Não. Conceber um mundo natural no qual todos os seres e fenômenos são determinados hierarquicamente? Não. Observar a natureza com rigor, descrever quantitativamente os fenômenos pela experimentação e matematização. Essa é o nosso gabarito. Essa é a questão correta. Observar a natureza com rigor, né, partindo aí do princípio da observação. Descrever quantitativamente os fenômenos, que o que seria isso? Quantitativamente é falar em dados, falar em números, e pela experimentação, que é a parte mais marcante aí desse período, que é a execução de experimentos, né? Isso marca a metodologia científica. A gente sempre associa, a gente sempre fala daquela famosa tentativa, e erro, né? Que aí você vai fazendo os experimentos, descartando as hipóteses que não são, vamos dizer assim, corretas, que não trazem consigo as informações necessárias, muitas vezes, ou que trazem, acusam nos seus testes aí indícios de que não é o resultado ideal de que se está procurando, né? E aí você vai descartando e vai aprimorando os experimentos até que você obtenha aquilo que se quer, tá? Então vamos partir aí agora para os exercícios propostos, né? Vamos ler aqui a questão de número 3. Vamos lá então? Leia as sentenças seguintes e assinale a alternativa correta. A sentença de número 1. Nos mundos antigo e medieval, a filosofia compreende conjunto de saberes racionais, razão pela qual podemos afirmar que nesses períodos da história não há propriamente distinção entre filosofia e ciência. Lembra que antes dessa transição para a Idade Moderna, filosofia e ciência, tanto na Idade Antiga como na questão medieval, elas eram juntas, estavam atreladas, né? Tanto é que o saber científico ele era muito, vamos dizer assim, influenciado pelos saberes filosóficos. E os saberes filosóficos do período medieval são muito influenciados pela religião. Questão de número 2. A ciência moderna, diferentemente das ciências antiga e medieval, baseia-se na realização de experiências rigorosas com os fatos do mundo e na busca da comprovação prática de suas ideias. Questão de número 4. Questão de número 3. As diferenças entre filosofia e ciência moderna fazem com que essas formas de conhecimento sejam incompatíveis e adversárias, ou seja, aceitar a ciência significa rejeitar a filosofia, e o contrário também é verdadeiro. Questão está errada. Então, por enquanto, 1 e 2 estão corretas. Ao valorizar a realização de testes experimentais, a ciência moderna rejeita a elaboração de conhecimentos racionais sobre o mundo, limitando-se assim ao que é constatado pelos sentidos. Não, ele está falando de ciência moderna, que ela rejeita a elaboração de conhecimentos racionais. Isso é errado. Ciência moderna ela se baseia nos conhecimentos racionais. Então, o nosso gabarito é a letra D. Estão corretas 1 e 2.
tá? Repetindo aí para vocês, o nosso gabarito é a letra D, tá? Aqui, se não ficou claro, pessoal, eu não repeti da questão anterior para vocês, é a letra C, tá? Aqui da questão de número 2 foi a letra C. Eu comentei e não sei se eu repeti, para quem não pegou aí na primeira vez que eu falei, foi letra C. E nessa daqui de número 3 foi a questão, né, a sentença de letra D. Estão corretas 1 e 2. Vamos aí à questão de número 4. A ONU declarou em 2009 o Ano Internacional da Astronomia pelos 400 anos do telescópio nas investigações astronômicas por Galileu Galilei. Essas investigações desencadearam descobertas e, por sua vez, uma nova maneira de compreender os fenômenos naturais. Além de suas descobertas, Galileu também contribuiu para a posterioridade ao desenvolver o método experimental e a concepção de uma nova ciência física. Olha o peso que tem isso, né? Como eu comentei para vocês, o Galileu ele é muito importante nesse período de transição do medieval para o moderno. Então, com base nas contribuições metodológicas de Galileu Galilei, assinale o que é correto afirmar. Vamos lá, então. Vou ler a alternativa letra A. A experiência espontânea e imediata da percepção dos sentidos desempenha, a partir de Galileu, um papel metodológico preponderante na nova ciência. Experiência espontânea, pessoal, e imediata da percepção dos sentidos. Não, essa questão não está correta. Letra B. A observação e experimentação e a explicação dos fenômenos físicos da natureza desenvolvidos por Galileu aprimoram o método lógico-dedutivo da filosofia aristotélica. Pessoal, se na questão ali atrás a gente falou de contestar a questão aristotélica, né? Numa das questões acima, a gente até ele comentou, ele fala na questão, né, a respeito da contestação, perdão, do que Aristóteles propôs, né? Então, essa questão ela também está errada. Questão de letra C. A observação controlada dos fenômenos na forma de experimentação, segundo o método galileano, consiste em interrogar metodicamente a natureza na linguagem matemática. Essa questão pode ser. Vamos deixar ela destacada aí. Vamos ver as outras. A verificação metodológica da verdade das leis científicas pelos experimentos aleatórios defendida por Galileu fundamenta-se na concepção finalista do universo. A gente nem comentou a respeito dessa concepção finalista do universo. O método galileano ele reafirma o princípio de autoridade das interpretações teológico-bíblicas na definição do método para alcançar a verdade física. Pessoal, quando ele colocou, né, os seus preceitos, a igreja contestou isso, né? Como que o método de Galileu ele reafirma o princípio, né, da autoridade teológico-bíblica. Ele está falando que ele reafirma aí os princípios da religião. Então, essa questão também está errada. A única questão que é notoriamente correta é a questão de letra C de cachorro, tá? É a questão que nos traz argumentos verdadeiros a respeito de Galileu, tá? Vamos à questão de número 5 e a última questão do nosso módulo 10, porque a partir daqui para baixo a gente já tem o módulo 11, né? Então vamos lá, em que medida as pesquisas desenvolvidas por Galileu Galilei são importantes para a ciência moderna? É uma questão discursiva, vou tentar ser objetivo para vocês corrigirem ou colocarem aí para aqueles que não realizaram a questão ainda, tá? Então Galileu Galilei, ele destacou-se, tá, por iniciativas que anunciavam a moderna atitude científica, mesmo enfrentando os preconceitos de sua época. Lembrando que a gente está saindo de uma época em que a religião predominava, né? A filosofia estava muito atrelada à religião nesse sentido. E filosofia e ciência eram juntas, não se diferenciavam. Então, só repetindo, Galileu Galilei destacou-se por iniciativas que anunciavam a moderna atitude científica, mesmo enfrentando os preconceitos de sua época. Ele aprimorou um instrumento óptico de origem holandesa, esse instrumento é a luneta, e utilizou-o para realizar rigorosas observações astronômicas.
Em seu estudo do movimento dos corpos para conhecer as leis da física, ele realizou experiências com o deslizamento de esferas em planos inclinados. Suas teses acerca da mecânica do universo, seus conceitos sobre as leis do movimento e do repouso e sua concepção de que a natureza exprime-se em linguagem matemática são algumas de suas contribuições para os debates científicos. E dessa maneira a gente encerra a nossa questão 5 e também os exercícios referentes aí ao módulo 10. Na próxima videoaula gravada, né, a gente vai estar falando aí a respeito do módulo 11 e os exercícios que dizem respeito a esse módulo. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, podem me procurar. Eu espero que vocês corrijam e que aqueles que não conseguiram realizar ainda, né, tomem de base para estar fazendo as suas questões, mas que nas discursivas, pelo menos, argumentem com os seus argumentos, baseando-se naquilo que eu falei. E nas questões de múltipla escolha, atente-se ao fato dos comentários, tá? Que eles trazem as questões por que elas são corretas e por que as outras questões elas têm que ser anuladas por não estarem corretas. Tá certo, pessoal? Eu agradeço desde já e até uma próxima aula. Fiquem com Deus.